Então, esse é o travesseiro que eu fiz para os meus cachorros. Aí ele já tá pronto. São dois, né? Porque eu tenho dois cachorros. Eu fiz ele todo utilizando pedaços de retalho que eu tinha, sobras em casa, tá? Usei pedaço de jeans, tecidos mais encorpados. Eu fiz dois círculos, emendei um no outro, né? Dá pra perceber, são todos sobras de calça, tá? Então, eu emendei. No outro, fiz esses dois círculos para cada almofada. Se eu não me engano, com aproximadamente 60 centímetros de diâmetro, tá? Então, eu utilizei aí sobras de tecido que eu tinha. Aí, eu tô medindo, tá bom? E eu também fiz para cada almofada, além dos dois círculos do jeans, eu utilizei também dois círculos do mesmo tamanho de TNT para fazer a parte da capa que vai dentro para colocar o enchimento. Então, aí vocês têm a abertura, por onde depois eu coloco o enchimento de espuma, fibra que você tiver. E olha aí, do mesmo tamanho. Aí eu já coloquei dentro, tá? Aí já tá pronto só para enchimento. Tá? Então, aí eu tô mostrando a outra almofada, a capa de fora pronta e a interna para colocar o enchimento. E eu insiro essa capa de TNT por dentro e deixo uma abertura aí de aproximadamente uns 10 centímetros para eu tá inserindo aí o enchimento. Eu fiz antes um molde, tá? Eu peguei uma folha de papel, dobrei uma vez, depois outra vez, eu fiquei com um retângulo. E eu fiz aí a metade do diâmetro que eu queria. Se eu queria um diâmetro de 60, 62, eu fiz a metade e tracei aí o molde, coloquei em cima do tecido. Aí eu vou... Ah, tá. Aqui eu tô mostrando que depois eu peguei o tecido, dobrei uma vez, depois duas vezes, ele já tá cortado aí. Só que eu peguei um retângulo, dobrei uma vez, depois dobrei outra vez e coloquei este molde com as partes retas, que são equivalentes aos raios, né? Aí na parte das dobras. E todas as partes abertas para fora, arredondada. E cortei. Quando abre, ele fica o círculo, né? Ficou a peça arredondada no formato circular. Aí já tá pronto, mas é porque não deu pra eu mostrar antes. E depois eu corto, tracei, cortei. Então, eu fiquei com dois círculos de jeans. Eu também usei brim, tá? É que eu não lembrava o nome, era o brim, também tinha uns pedaços de brim que eu acabei emendando. Aí eu coloco o direito com o direito desses dois círculos. Então, o avesso para baixo e o avesso do outro para cima. Direito com direito, olha lá. E o que eu vou ter que fazer aí? Como é uma costura curva, de uma peça arredondada, a gente tem que prender com alfinetes para ele ficar bem certinho, uma peça com a outra.
Tem que estar. Então, o que que eu fiz? Coloquei um alfinete de um lado, então do outro lado da peça, emendando as duas, coloco outro alfinete. Entre os dois alfinetes, eu vou procurar o meio. Aí, eu vou colocar ali do outro lado, o outro alfinete, aqui. Aí, é o meio dos dois alfinetes que eu já coloquei. E no lado contrário, esse último alfinete, eu coloco um outro alfinete. Isso, gente, para ir ajustando, ainda mais quem tá começando na costura, porque a costura com curva, ela é mais complicadinha, dá mais trabalho, tá? Entre os dois alfinetes, olha aí, no meio, vou colocar outro alfinete, e no lado oposto a esse último alfinete, eu coloco outro. E assim por diante. Entre dois alfinetes, eu coloco um alfinete e do lado oposto a esse último alfinete, eu coloco do lado oposto da peça o outro alfinete. Eu tô mostrando aí, ó, que tá ficando direitinho, esticadinho, né? Pra não ficar embolado, enrolado, porque senão não sai um trabalho muito bacana. Aqui eu vou colocar outro alfinete e no lado oposto, outro. Aqui já tô terminando de alfinetar. Você vai depois pegar aí na sua máquina. Você vai passar uma costura com um pé de máquina ao redor de toda esta peça, para prender uma peça na outra. Deixa uma abertura de uns 15 centímetros, que depois a gente vai fechar a costura invisível. Aí eu vou passando a costura. Faz devagar, porque por ser uma costura curva, não puxar, que às vezes, quando é curva, tem a tendência de querer deixar esticado, reto. Tenta acompanhar a curva do tecido ali da peça. Procura aí outra costura, não esquece de dar o retrocesso, tá? Terminou isso, outra costura para reforçar aquela primeira. Eu fiz anteriormente. A mesma coisa que eu só estou fazendo a segunda costura de reforço. Depois, o que que a gente vai fazer? Vai tirar os excessos, tá? De tecido. E vai fazer piques, como eu tô fazendo aí, olha. Mas cuidado para não cortar a costura, tá? Numa dessas aí, eu acabei cortando demais, ainda cortou a costura. Eu tive que repassar na máquina por cima, porque senão desmancha todo o seu trabalho. Aí desmancha toda a costura e fica um trabalho perdido. Então, aí eu tô dando os piques, porque quando eu for desvirar, você consegue ficar com essa curva certinho, né? Aí você vai acertando, aí eu já tô desvirando. Por que que facilita ficar redondo? Porque eu dei os piques, aí fica mais fácil de ficar a forma arredondada. Eu vou ajustando, vou acertando, eu fui com os dedos mesmo. Se você quiser ir com um objeto, uma régua. Aí é a outra capa de TNT,
tá? Também é o mesmo procedimento da capa externa de brim ou de jeans. A diferença é que eu insiro ela dentro da capa externa. Essa aí é a fibra de poliéster que eu utilizei. Gente, não precisa ser dessa, pode ser espuma, resto de tecido, de retalho, qualquer espuma que você tiver, tá bom? É que essa daí eu já tinha bastante em casa e eu não tinha o que fazer para utilizar ela. E eu acabei unindo o útil ao agradável. Eu fiz a caminha aí dos meus cachorros e eu utilizei ela para deixar bem fofinha a cama. Depois que você enche, aí ficou bem fofinho. Eu fui dividindo a minha quantidade de fibra. Você vai fechar primeiro a abertura de TNT com uma costura invisível. E por último a externa, a abertura externa, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal pra gente sempre estar postando aí trabalhinhos que vão te ajudar no dia a dia, que vão trazer aí benefícios pro seu dia a dia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.